Olá, parabéns por estar aqui na Semana da Modelagem Feminina, buscando conhecimento e prática para se tornar um modelista cada vez melhor. Eu sou a professora Daniela Nunes e antes mesmo da gente começar com a aula ou eu me apresentar, eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que essa Semana da Modelagem Feminina serve para quem já tem prática, já trabalha na área? Sim. Você acha que a Semana da Modelagem Feminina é para quem não conhece nada, está começando e quer conhecer esse universo da modelagem? Também sim. Isso quer dizer que não importa se você já trabalha, já conhece bastante de modelagem ou se você está começando. O que importa é que ao final dessa semana a gente vai ter tratado de assuntos importantes que vão aprimorar o conhecimento que você tem e te deixar cada vez mais conectado com a modelagem. Até porque se especializar em modelagem vai trazer diversas oportunidades para o seu futuro. Você pode abrir o seu próprio negócio, você pode ter um ateliê, você pode fazer modelagem para vender online, você pode ser modelista fixo em alguma empresa, contratado, você pode atender diversas empresas, trabalhar como freelancer, montar uma confecção, enfim, você vai ter inúmeras oportunidades à sua disposição. Eu sei que não é fácil chegar lá, mas eu estou aqui exatamente para ajudar você nessa jornada. E para isso, a gente vai ter ao longo dessa semana muito conteúdo mesmo. Não perca nenhum dos vídeos, pois em todas as aulas nós vamos tratar de pontos muito importantes para te ajudar na hora de você desenvolver a sua modelagem. E ainda tem material para download. Por isso, se você ainda não está no canal do Telegram, entre agora nesse link que está aqui embaixo para que você tenha acesso a esse material. Mas se você não me conhece ainda, eu vou me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou Daniela Nunes, especialista em moda e criação, além de mestre em moda, cultura e arte. E há mais de 15 anos eu ministro aulas em graduação, pós-graduação, cursos livres também, sempre na área de modelagem e também de desenho técnico. Então as disciplinas que eu ministro são voltadas para mulagem, para modelagem plana, modelagem digital, desenho técnico digital. Então eu sempre vou para esse lado de desenvolvimento de produto, a possibilidade de fazer com que esse produto exista de fato. E é isso que me encanta na modelagem. Eu fui fazer modelagem por conta disso. Eu me formei em desenho de moda e aí nesse percurso eu descobri a modelagem já na faculdade. Quando eu saí da faculdade eu resolvi me especializar em modelagem e, claro, fazia modelagem manualmente. Naquela época nem existia software, ou se existia, a gente mal tinha conhecimento. E aí nessa minha trajetória, eu fui trabalhar com uns amigos, nós montamos um ateliê de desenvolvimento e numa feira a gente foi apresentado ao Audaces. O software estava muito no começo, né? E a gente, no nosso ateliê, a gente viu a possibilidade de melhorar a nossa produção, né? Era um ateliê pequeno que fazia pequenos desenvolvimentos. E aí a gente começou a trabalhar com o software. Eu acabei me interessando mais também pelo software e comecei a vislumbrar a possibilidade de não ter mais que fazer tudo no papel. E como a trajetória de muitos que hoje já trabalham com software e também de algumas pessoas que ainda não trabalham, mas que vislumbram essa possibilidade, naquela época a gente usava o software basicamente para fazer a gradação. Era mesa digitalizadora, então não era uma lousa, né, como essa aqui que eu tenho do DigiFlash. Tem muitas empresas que estão digitalizando todos os moldes que já tem, então ainda é um recurso necessário. Então assim, a gente não tinha a lousa, a gente tinha uma mesa digitalizadora com um mouse que a gente ficava clicando em cada ponto do molde para poder passar esse molde pro computador. E aí a gente fazia a gradação e fazia o encaixe. E isso já ajudava muito. Com o passar do tempo, eu fui me aprimorando na utilização do software e foi muito interessante porque como foi bem no começo da empresa, do Audaces Moldes, né, que era o software com o qual a gente trabalhava na época, muitas vezes, então a gente sentia falta de uma ferramenta X.
E aí a gente conversava com o nosso representante, que passava para a Audaces o que a gente precisava, e aí numa nova versão a gente via aquilo que a gente precisava atendido. Fui me aprimorando e fui percebendo que o Audaces Moldes é o nosso papel, é a nossa tesoura, o nosso lápis, é a nossa fita métrica. Então, o que a gente faz no sistema, no software, é modelagem plana. A mesma modelagem que a gente faz no papel, que eu recorto, que eu dobro, que eu pico, que eu risco, que eu apago. Migrar para o sistema foi um processo. Mas é um processo que é natural, foi natural. E hoje a gente já vê que é muito comum as pessoas já utilizarem o software para a construção, para o traçado, coisa que antes a gente não fazia, coisa que antes a gente não via fazendo. Então é importante que a gente tenha clareza de que tudo que eu faço manualmente eu consigo fazer no Audaces Moldes. O conceito da modelagem é o mesmo, é isso que a gente precisa entender, porque às vezes a gente fala assim, no computador? Não vou fazer no computador. Mas por quê? No computador é a mesma coisa que eu faria manualmente, com benefícios. Desmistificar um pouco essa coisa do software de modelagem, acho que isso é muito importante. Conforme eu fui avançando, eu também fui querendo passar para as pessoas aquilo que eu não tive. Por isso, fica aqui comigo essa semana, que a gente vai discutir muita coisa interessante. E compartilha aí nas suas redes sociais que você está aqui participando da Semana da Modelagem. Então vamos começar a nossa primeira aula, que é sobre mangas. O que a gente precisa entender sobre as mangas. E a nossa primeira aula dessa Semana da Modelagem Feminina vai tratar sobre análise de caimento de manga. A manga, ela é um elemento que por muitas vezes a gente desenvolve muito no automático. Então, é muito comum você, quando vai fazer a sua modelagem, faz todo o modelo, desenvolve todo o shape da peça, a parte superior e tudo mais, mas na hora de fazer a manga, você vai lá e faz meio que no automático. Então nessa aula a gente vai abordar exatamente pontos importantes que vai te ajudar na hora de escolher determinado traçado de manga, determinado tipo de manga. Então a primeira coisa que a gente precisa parar para pensar é na relação da posição do braço em relação à peça. Aqui a gente tem 3 imagens e nessas 3 imagens eu coloquei a mesma manga e ela está aplicada em braços que têm posições diferentes. É importante que você observe que na cabeça da manga, conforme eu vou levantando o meu braço, eu vou perdendo um pedaço da cabeça da manga. Porque conforme eu vou fazendo esse movimento, essa parte aqui vai deslocando e vai invadindo aqui a parte do meu corpo. Porque quanto mais levantado o meu braço, menos eu preciso dessa cabeça de manga. E na hora que a gente começa a projetar a peça, a gente começa a analisar o modelo que a gente vai fazer, é importante que a gente entenda qual é o formato da peça, como vai ser a posição dessa manga quando essa peça estiver sobre uma mesa, uma parte plana. Porque é isso que acontece, é muito fácil a gente enxergar a posição da manga quando eu tenho esse produto sobre uma mesa, porque a manga vai fazer exatamente a posição para qual ela foi projetada. Então aqui eu quis te mostrar, tem até uma marcação vermelha, né, aqui no limite da cabeça da manga com a cava, o quanto sobra de cabeça de manga conforme eu vou levantando o meu braço. Uma outra coisa que é importante a gente considerar é que quanto mais o meu braço se apresentar levantado, a forma da peça for para um braço levantado, mais larga é a minha peça também, para poder acomodar uma manga
que tem a cabeça mais baixa. Então, a gente vai também discutir um pouquinho sobre essa questão da folga, né? É importante que a gente entenda que antes de fazer a manga, eu faço primeiro o corpo do meu produto, eu determino qual vai ser a folga que esse produto vai precisar ter. Aqui no detalhe, dá para ver muito bem onde está a cava, e que essa manga está muito colocada, com o braço já quase todo abaixado, né? É importante também a gente falar que quanto mais abaixado, como eu falei, quanto mais abaixado o meu braço estiver, maior é a minha cabeça de manga, porque ele vai estar para baixo, né? Vai estar em repouso e eu preciso dessa região aqui. Aqui, essa manga que eu trouxe para você, ela é uma manga que tem mais ou menos uma cabeça de 14 centímetros, 14,5, no máximo 15 centímetros. Eu não estou falando aqui de uma manga de alfaiataria, que ela tem uma cabeça bem mais alta, porque a gente trabalha mesmo com esse braço bem colado ao corpo aqui, e aí eu preciso de todo um trabalho na hora de aplicar essa manga. Ela vai ter uma cabeça mais alta, vai ter muito embebido, vai ficar melhor acomodada, vai fazer o formato do meu ombro, porque é para isso que serve o embebido. E aí ela acaba ficando mais justa. Então, quanto mais alta a cabeça da minha manga, mais ajustada essa manga vai poder ficar em relação ao meu braço. Aqui a gente já está vendo também quando eu começo a levantar um pouco o braço e a cabeça da manga começa a invadir o corpo. É importante também a gente observar que a peça que eu coloquei essa manga, ela já tem um pouco mais de folga na lateral, então conforme eu vou tendo uma conformação desse produto para que o meu corpo, o meu braço fique um pouco mais levantado, eu tenho que ter mais folga nessa região aqui, eu tenho que soltar um pouco mais aqui nas laterais, né, para que a peça toda tenha uma folga toda distribuída, porque se eu começo a mexer a minha manga, eu quero começar a diminuir a cabeça dessa manga, porque é uma peça um pouco mais esportiva, né, eu tenho que pensar no todo da peça. Outra coisa importante é que, conforme eu vou tendo a folga na peça, nas laterais, eu tenho folga aqui no ombro também. Então, se a gente entende que a cabeça da manga serve para fazer esse formato aqui, se eu tenho uma peça que começa a se deslocar, que meu ombro começa a se deslocar e começa a invadir o meu braço, começa a invadir a região da cabeça da manga, significa que eu não preciso de toda aquela altura na cabeça da manga, que é o que está acontecendo aqui nessa imagem, né? Então eu já começo a ter o meu braço mais levantado e eu começo a também ter o meu ombro fazendo esse movimento, indo mais para baixo, né? Então eu preciso menos ainda da cabeça de manga. Nessa imagem a gente já vê também o meu braço quase todo levantado, né? E que eu tenho mais folga ainda na lateral. Da mesma maneira que eu tenho mais folga na lateral, que eu tenho esse produto mais amplo, o meu ombro também se desloca ainda mais. Porque senão a minha peça ficaria muito desequilibrada em relação à sua estrutura. Eu começo a ter um monte de largura aqui, né, no corpo, para poder dar um formato mais esportivo também, uma jaqueta, alguma coisa assim, uma t-shirt. Uma t-shirt tem esse formato, né? E aí eu começo então a distanciar a lateral do meu corpo, eu começo a afastar o meu ombro, né? Eu começo a deslocar o meu ombro mais para fora, e também um ponto importante que eu não comentei com você é que a cava começa a descer também. Então a equação dessa cava, que é um ponto que
que eu sei que é muito importante, porque é uma dúvida muito comum em relação à cava, é exatamente isso. Eu tenho que afastar a minha peça do corpo, quase na mesma proporção que eu afasto, eu desço a cava e, consecutivamente, eu movimento toda essa região aqui de baixo, eu preciso também dar uma folga aqui na parte do ombro, porque senão eu vou ter uma peça toda justa aqui, toda sequinha e muito larga aqui embaixo. Então, para eu ter uma peça mais equilibrada, eu preciso trabalhar com a folga no todo, né? E isso envolve esse ponto aqui da cava ficar um pouco mais baixo. E aí, para a gente reforçar essa questão da folga na base, eu trago para você essas opções. São sugestões, né? Aqui eu estou mostrando alguns exemplos para ilustrar tudo isso que eu estou te falando. Aqui eu tenho uma base um pouco mais próxima do corpo, ela já não é mais a base de corpo, que ela é toda justa, mas a gente já tem uma folga na lateral e o valor que eu desço na cava, né, aqui nessa região, ele é muito próximo do mesmo valor que eu saio. Então, se eu tenho uma folga na lateral de 2 centímetros, essa cava eu vou descer 2,5, no máximo 3. Eu não, o ideal é que eu não trabalhe valores muito diferentes, porque é muito comum quando a gente faz prova de roupa e a cliente, a modelo, a usuária, a pessoa que está vestindo a peça, às vezes se queixa que a cava tá pegando ou a manga tá pegando. Nosso primeiro movimento é descer a cava. A cava tá pequena, desce a cava. Só que isso vai gerar um defeito na peça. Quando eu trabalho esse valor sem equilíbrio, porque quando eu trabalho valores próximos, eu tô fazendo um equilíbrio para que a minha cava aumente de forma proporcional. Então, se ela fica sem equilíbrio, eu começo a distanciar muito essa parte do corpo e aí eu começo a prender o movimento. É interessante porque quando eu desço muito essa cava e eu tenho uma peça que trava aqui, né? Eu brinco, eu falo que é asa, né? Ele parece que faz uma asa porque ele faz um ponto de trava aqui nessa região. Isso vai gerar o defeito e a minha peça pode ser ampla, mas eu não consigo me movimentar porque eu travo aqui. Quando eu vou levantar o braço, ele não levanta. Porque eu desestabilizei a cava, eu desestruturei a cava. Então é muito importante que a gente trabalhe o todo, e se eu tenho algum problema, a cava tá pequena ou a manga tá justa, eu queria alargar um pouco mais a manga e para isso talvez eu precise aumentar um pouquinho a minha cava, eu posso sim descer um pouco essa cava, mas eu também preciso sair um pouco mais na lateral, porque aí eu vou fazendo movimentos equilibrados. Isso é muito importante, porque a gente demora para entender isso. E você que está vendo essa aula, você já vai começar a identificar algumas situações, seja de modelagem que você tenha feito, ou seja de peças que você tenha e que você às vezes não sabe por que está dando esse defeito. Nessa peça, dá para você ver que eu tenho uma folga um pouco maior e que para isso, né, eu começo a ter que levantar um pouco o meu braço, considerando que essa cava vai receber uma manga, como eu mostrei para você naquelas imagens do começo da aula. Quanto mais larga a minha peça, mais o meu braço vai ficar levantado. Não que a gente vai ficar com o braço levantado, mas o formato da roupa vai se apresentar para um braço mais levantado. Como a gente está falando de tecido, que é um material flexível, é plenamente possível que a gente fique com o braço em repouso, mesmo eu tendo uma peça projetada para o meu braço ser mais
para cima um pouco. Isso a gente vive o dia a dia. Mas se a cava não tá certa e aí consecutivamente a proporção da manga também não, é aquilo que eu falei, eu começo a ter uma peça ampla que eu não consigo movimentar o meu braço. Aqui você pode observar que eu tenho muito mais folga, né? E que a minha cava desceu também. E da mesma maneira eu saí mais aqui na região do ombro. Então quando eu penso nessa estrutura da cava, eu tenho que pensar lateral aqui, junto o ponto que tem da lateral com a cava, entre cavas, porque conforme eu vou dando largura eu tenho que deslocar o entrecavas também, e o ombro, porque eu tô pegando a minha cava e tô colocando toda ela para fora, né? Ela tá ficando toda distante do meu corpo. E uma coisa importante para a gente pensar em relação à cava é que a cava, ela é um buraco. Então, quando eu prolongo também muito aqui a partir do ombro, a gente tem a inclinação do ombro. Esse buraco começa a fechar. Então, se eu estou exagerando no movimento, mas para ficar claro que o fato de eu simplesmente prolongar a linha do ombro não quer dizer que eu estou aumentando a minha cava. Muito pelo contrário, eu tô cada vez, eu tô aqui a parte de baixo, né? Eu vou trazendo isso, vai fechando esse buraco. Então é uma equação muito interessante quando a gente começa a pensar numa série de pontos, de elementos, para que na hora que eu for fazer essa manga, eu já tenha pensado em tudo isso. Na verdade, na hora que eu tiver ou projetando esse produto, o ideal é que eu pense sobre isso. Por isso que a nossa profissão, a nossa função é tão importante, porque tudo que a gente faz tem que ser pensado quando esse produto está sendo projetado. Quando eu vou fazer uma modelagem, eu tenho que olhar para essa peça no todo. E aí, uma vez que eu entenda qual é a intenção formal dessa peça, eu vou trabalhar as folgas, vou trabalhar essa cava e a partir disso eu já vou saber qual manga que é a mais adequada para esse produto. Aqui eu trouxe uma sobreposição das bases para que você veja como essa cava vai descendo e vai saindo, e ela tem uma angulação quase que contínua. Como eu disse, não é uma regra. Esses exemplos são apenas para ilustrar as possibilidades, porque a folga do produto, o shape desse produto, ele tem uma infinidade de possibilidades. Então aqui, para a gente poder ver que o meu ombro está aumentando, o meu entrecavas está se deslocando, o ponto da lateral com a cava está saindo e está descendo, mas eu tenho uma linha quase que, uma angulação quase que contínua. Então, se a gente pensar que a cava é um buraco, porque às vezes a gente não pensa muito nisso, né? Eu olho esse ombro, ele tá seguindo na mesma linha. Apesar desse ponto aqui embaixo estar descendo, quando a gente vai medir essas cavas, elas não têm uma diferença de circunferência muito, muito grande. É engraçado porque quando a gente fala da manga de cabeça baixa, que ela é uma manga por si, né, pela sua natureza mais larga, a gente pensa que a cava é muito maior. Por isso, aquilo que eu te falei, que quando eu vou fazer uma prova de roupa e a cava tá pegando, a primeira coisa que a gente pensava em fazer, né, e eu me incluo nessa, porque no começo eu também não conseguia perceber muito essa relação, era descer a cava. Aí desce a cava, e não é. Então aqui dá pra gente ver bem que é um buraco e que ele quase fecha. Ele não fecha porque aqui embaixo vai descendo, mas aqui em cima ele tá fechando, né? Aqui no ombro ele vai fechando. Então é interessante a gente pensar na forma, na proporção, nos perímetros, para que a gente possa
tomar melhor mesmo a decisão na hora de escolher qual vai ser a manga que você vai utilizar na hora de desenvolver o seu produto. E aqui a gente não está falando de modelo, a gente está falando de estrutura, que é muito mais profundo do que modelo. Por que é muito mais profundo? Porque a partir do momento que eu entendi qual é a manga que eu vou fazer, né, qual é o ponto de partida dessa manga, o modelo que eu vou colocar nela, aí já fica mais fácil, já meio que tanto faz, porque a minha estrutura da peça tá boa. Aqui eu te trouxe essas imagens que são das 3 estruturas principais de mangas com as quais a gente trabalha. Essa primeira, a que está com a cabeça mais alta, é a manga de cabeça alta e que eu falei que ela tem em torno de 14, no máximo 15 centímetros de altura. Eu delimitei com essas marcações em vermelho o que delimita a cabeça da manga, dali para cima, e fiz a marcação da altura para ficar bem claro a diferença entre elas. Essa manga do meio é o que a gente chama de manga intermediária, porque ela está intermediária à manga de cabeça alta e a manga de cabeça baixa. Essa manga intermediária, ela é recomendada para peças que têm um deslocamento de ombro de uns 2 centímetros. Então, quando eu começo a sair, veja, eu começo a comer um pouquinho dessa minha cabeça, né, de manga, do que seria da minha cabeça de manga, então eu realmente não preciso de uma cabeça tão alta. Ela tem em torno de 12 centímetros. E aí, observe que essa manga ela já está um pouco mais larga, porque conforme eu abaixo a minha cabeça, eu preciso de um perímetro maior, né, linearmente maior, para acomodar, para que essa manga caiba na cava que eu tenho. Então, se eu tenho a cabeça alta, a minha manga vai ficar mais justa. Se eu tenho a cabeça intermediária, ela vai ficar um pouquinho mais larga. E na manga seguinte, que é a manga de cabeça baixa, essa manga fica mais larga ainda. Mas é aquilo que eu falei para você. É para poder acomodar na minha cava, que o perímetro da cava não tem uma diferença muito grande, como a gente acha, em relação à cava que vai acomodar uma manga de cabeça alta. Aqui, essa manga, ela tem em torno de 7, 8 centímetros. Então aqui nessa imagem, eu quero que você observe que a gente tem lado a lado as 3 cabeças de manga. Eu quis delimitar bem em vermelho o que é comprimento da manga, né? O braço, né? O corpo da manga, e daquela linha para cima, essa linha horizontal para cima, a gente tem a cabeça da manga. E também fiz a linha vertical que mostra a diferença de alturas. Essa manga, a manga de cabeça alta, ela tem em torno de 14, no máximo 15 centímetros, como eu te falei no começo da aula. E aí a gente observa que é uma manga um pouco mais justa, porque eu tenho um perímetro que vai encaixar na minha cava. Na manga seguinte, que é a manga intermediária, a gente percebe que ela está um pouquinho mais larga, porque o meu perímetro aqui na cabeça da manga é menor, porque ela é mais baixa. Essa manga, ela tem em torno de 12 centímetros de altura de cabeça. E aí ela fica, né, como eu falei, ela fica um pouquinho mais larga. Na manga de cabeça baixa, a gente observa que ela fica mais larga porque o meu perímetro aqui de altura, né, como eu tenho uma altura menor de cabeça, eu preciso de um perímetro maior no sentido horizontal e não tão na vertical como acontece na manga de cabeça alta. Por isso que a manga fica um pouco mais larga. E é essa impressão que a gente tem, porque a manga é mais larga, que a minha cava é gigante, e não é. A diferença de uma cava que vai acomodar essa manga de cabeça baixa para uma que vai acomodar a manga de cabeça alta não é muito grande. É cerca de 3 centímetros, 4, não é uma... E como a gente está falando de curva, depende um pouco da mão também na hora de traçar essa cava, né?
mas a gente tem a impressão, pelo fato dela ser mais horizontal do que vertical, que a nossa cava é muito maior porque a manga é muito larga, e não é o que acontece. Aqui dá para você ver exatamente como elas ficam sobrepostas. Então a gente tem a manga de cabeça alta, a intermediária e a baixa. Essa baixa, ela tem uns 9, 10 centímetros. E aqui a gente consegue enxergar bem a largura entre elas, né? Essa diferença entre essas larguras. Uma coisa que é importante a gente observar é que, embora a manga de cabeça alta pareça mais curta, ela não é, porque o comprimento do braço ele é medido, né? O comprimento da manga que vai acomodar o braço é medido desde lá da cabeça, né? Até a boca da manga. Então, se a minha cabeça é mais alta, o corpo da minha manga também é menor, né? Então, é interessante a gente observar, porque você olha e fala, nossa, mas aquela manga tá mais curta, e não tá. Ela é que a cabeça dela é mais alta, então ela está contemplando todo o comprimento do braço para o qual ela foi projetada. E aqui, para finalizar, toda essa explanação sobre cava, manga, no começo da aula eu apresentei para você imagens de bases com folgas, né? E a mesma manga aplicada nessas cavas para que a gente pudesse começar a entender essa redução da cabeça da manga em relação à posição do braço. E agora eu trago para ilustrar tudo isso que a gente conversou, né, sobre a cava, a largura da peça, o quanto essa cava vai descer e qual é a estrutura da manga mais adequada para cada uma dessas cavas. Eu trago para você ver as mangas adequadas para cada uma dessas cavas aplicadas. Então aqui eu apliquei de um lado só, como é para ilustrar mesmo, né? Aqui a gente tem a manga de cabeça alta e o braço quase todo colado no corpo. Ele está numa posição meio um pouquinho levantada, mas já mais natural, né? Mais em repouso. E aqui a gente observa a manga de cabeça intermediária. A gente consegue ver que meu braço está mais levantado por conta da conformação dessa peça, a estrutura que ela tem, a largura que ela tem, e a gente observa que na região do ombro, a cabeça dessa manga está confortável, ela está encaixando corretamente. Aqui o nosso ombro já está deslocado, né? Está deslocado em 2 centímetros, a minha entrecava está deslocada, eu tenho um pouco, a cava está um pouco mais baixa e eu tenho essa folga na lateral. E aqui a gente tem a manga de cabeça baixa, que está aplicada no corpo com folga, é uma peça mais ampla. A gente tem um deslocamento aqui no ombro de aproximadamente 4 centímetros, então realmente a gente não precisa que essa manga tenha uma cabeça alta. O meu braço, né, a posição da peça já mostra que é para um braço um pouco mais levantado. Tenho folga no entrecavas, desci aqui na lateral e saí um pouco na lateral, e a gente observa que a manga de cabeça baixa ela tá batendo confortavelmente nessa linha de cava. A gente vê que se a gente for costurar essa manga nessa cava, ela vai encaixar, ela vai acomodar corretamente. Uma outra coisa que eu queria comentar é que falando dessas folgas aqui no ombro, quando a gente fala de manga de cabeça alta, eu desloco 1 centímetro, 1,5 no máximo. Na manga intermediária que eu tinha te falado, eu saio em torno de 2 centímetros aqui, e aí eu já posso traçar uma manga intermediária. Na manga de cabeça baixa, eu desci 4 centímetros aqui no meu ombro. E se a gente for pensar nesses valores de altura de cabeça que eu falei para você, então na manga de cabeça alta eu tenho em torno de 14 centímetros, na manga de cabeça intermediária eu tenho em torno de 12 centímetros, e eu tinha te falado que a gente sai 2 centímetros aqui no ombro para poder acomodar bem a manga intermediária.
E na manga de cabeça baixa eu saí 4 centímetros. E aí a minha cabeça fica com uns 10 centímetros. Então, tudo tem a sua lógica. As coisas estão batendo, né? A folga com a diferença da altura da cabeça de manga, e aí consecutivamente a minha manga vai alargar. Então é importante que a gente, quando for traçar uma manga, que a gente faça toda essa análise. E como eu te falei, é muito comum a gente pensar na manga de uma maneira muito sem a devida importância. E depois a gente começa a ter aqueles problemas, a gente começa a não gostar da manga, começa a ver que tem alguma coisa que pode ser melhorada, a vestibilidade da peça fica comprometida. Então é importante que a gente tenha esse olhar mais técnico e lógico em relação à cava e à manga. E a partir daí eu posso colocar o modelo que eu quiser. Aqui a gente falou sobre a estrutura das mangas, que é a base de tudo. Uma vez que eu determino a estrutura com a qual eu quero trabalhar, eu posso colocar o modelo que eu quiser. Eu posso fazer a manga curta, eu posso fazer sino, eu posso colocar recortes, enfim. A partir do momento que a minha estrutura está correta, o modelo, recorte, enfim, volume, eu posso fazer de acordo com o produto que eu estiver desenvolvendo e praticamente do jeito que eu quiser. Qual a estrutura da manga que você vai escolher? Responde para mim aqui embaixo. A nossa próxima aula vai ser sobre pences e como você vai poder se utilizar delas para valorizar o seu produto. Dúvidas sobre transferências de pences, como elas se constituem, o que fazer com elas, o que eu posso fazer com elas são recorrentes. E a ideia é que você entenda que trata-se de um elemento aparentemente simples, vai virar simples depois que a gente tiver a nossa próxima aula, mas que vai fazer muita diferença no desenvolvimento do seu produto. Então agora deixa o seu comentário aqui embaixo se você gostou dessa aula. Não esquece de postar foto de você estudando aqui com a gente, hashtag Semana da Modelagem, e eu espero você na nossa próxima aula. A gente vai discutir muita coisa interessante sobre as pences, tá bom? Te espero! Tchau!